Fala pessoal, professor Eli falando, trazendo aqui para vocês mais uma mini aula do nosso módulo de ICMS, da série ICMS, onde a gente vem disponibilizando para vocês aí mini aulas em relação ao ICMS que ficarão publicadas aqui por tempo limitado, ok? Então, se você tem a oportunidade de assistir a aula, essa mini aula que é disponibilizada para você, se você ainda não viu ou conhece quem não vê, já dá um toque, porque ela vai ficar aqui por tempo limitado no ar. Afinal, todas essas dicas que a gente vem dando nessas mini aulas, elas vão compor um teor muito maior e muito mais robusto dentro do nosso curso de ICMS IPI, aspectos práticos do fechamento fiscal, ok? Então, todas essas mini aulas que estão sendo disponibilizadas gratuitas, elas estão por tempo limitado, porque vão de fato compor um módulo maior, que é o nosso curso de ICMS IPI, práticas de fechamento fiscal. E lá a gente vai poder não só verificar todos os aspectos em relação ao ICMS, ao IPI, o aspecto tributário em si, da natureza do tributo, alíquota, fato gerador, base de cálculo, incidências, não incidências, composições, créditos, tomadas de créditos, quando eu posso tomar o crédito, quando eu não posso, outros créditos, outros débitos, mas além de ser um curso que vai trazer toda essa parte de estrutura de ICMS, a gente não vai falar só do aspecto teórico. Eu vou te ensinar, eu vou desenvolver com você o passo a passo do fechamento fiscal. Perfeito? Então, este curso ele contempla toda a parte operacional, toda a parte de lançamento, os cuidados que eu tenho que ter. Nós vamos fazer o fechamento, eu e você, em 2 oportunidades. Então, é um curso bem completo, é um curso que é bem diferente do mercado, porque ele não vai falar só de ICMS, ele vai falar do aspecto operacional do fechamento fiscal. Perfeito? Então, adiantando um pouquinho aqui do que a gente discute, eu trouxe aqui para vocês mais um tema importante em relação à composição de base de cálculo do ICMS, que é o item 3 lá do artigo 13 da Lei Complementar 87/96, que é reproduzido, como já falei para vocês, em todos os regulamentos de ICMS de todos os estados. Então, ele traz lá a seguinte menção na composição da base de cálculo do ICMS. Ele diz que integrará a base de cálculo do ICMS o montante do imposto sobre produtos industrializados, salvo quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configurar fato gerador de ambos os impostos. Entendeu tudo, né? Na primeira leitura que você teve desse dispositivo, você já conseguiu entender tudo, porque realmente a leitura desse dispositivo ela é de uma interpretação muito simples, não é isso? Não, mas eu vou deixar para você de forma bem mais simplificada. O que ele quer dizer aqui? Que o montante sobre um imposto sobre produtos industrializados, salvo quando a operação realizada entre contribuintes, relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. Para isso, eu preciso fatiar, desmembrar um pouquinho esse dispositivo legal. Então, eu preciso entender que, quando ele fala salvo quando, ele traz um significado nesse dispositivo legal que significa exceto quando. Então, na regra geral, o IPI vai compor a base de cálculo do ICMS. Tá? Então, eu parto desse pressuposto, da regra geral. O IPI integra a base de cálculo do ICMS. Exceto quando, e aí nós vamos estudar as exceções. Mas antes disso, eu preciso entender que nós temos 4 tipos de aquisição, né? Nós temos 4 tipos de aquisição, propriamente dita. Operações fiscais nós vamos ter muitas, mas a aquisição nós vamos só ter 4 delas, tá? A primeira delas é um insumo. Então, a empresa ela pode adquirir um insumo, ok? Em outros vídeos do nosso curso, eu debato muito profundamente o que é insumo.
No geral, eu vou dizer que insumos são aqueles itens utilizados ou consumidos no processo industrial, mas é muito mais do que isso, tá? Por enquanto, por hora, para entendermos essa composição da base de cálculo do ICMS com o IPI, basta saber que a empresa tem uma modalidade de aquisição que chama-se aquisição de insumos que serão utilizadas no processo industrial. Obviamente, estamos falando de uma indústria, tá? Mas eu tenho também as empresas chamadas empresas comerciais, que elas vão revender a mercadoria. Então, é um segundo tipo de aquisição. Posso adquirir um insumo, eu posso adquirir também uma mercadoria para revenda. Eu posso adquirir ainda um ativo imobilizado. Também a gente tem um capítulo específico aqui no nosso curso que trata da classificação do ativo imobilizado. No geral, eu vou dizer que é uma máquina, né, uns bens, equipamentos, que existe uma regrinha para a definição e enquadramento como ativo, definido por esses critérios legais aplicados à contabilidade. Então, eu adquiro um insumo, uma mercadoria de revenda ou um ativo imobilizado. E a empresa pode ainda adquirir um quarto tipo de item que é chamado material de uso e consumo, que são aqueles itens alheios à atividade econômica. Elas não se conectam com a atividade econômica da empresa. São materiais que não estão envolvidos nem no processo de industrialização, nem no meu processo de revenda, tampouco são itens do ativo imobilizado. Por isso que eu defino ele como sendo material de uso e consumo. Perfeito? Então, veamos, a empresa pode ter centenas de tipos de operação, porque como a gente já viu, existem dezenas, centenas de operações indicadas na lista de CFOP, mas a aquisição, ela só vai ter esses 4 tipos de aquisição. Ou vai ser um insumo, ou vai ser revenda, ou vai ser ativo, ou vai ser material de uso e consumo. Bom, agora que eu já sei o tipo de aquisição que as empresas podem ter, eu consigo definir o que se insere ali naquele campo de exceção que diz salvo quando. Então, no caso do IPI, integrando a base de cálculo, eu tenho as operações destinadas ao adquirente quando este for o usuário final, independente se é contribuinte ou não. Né? Neste aspecto não se discute a questão se é contribuinte ou não. Se eu estou vendendo para um usuário final, significa que ele vai colocar este item ou no seu imobilizado ou será um material de uso e consumo. Por quê? Porque ele é o usuário final. Tá? Então, nesta situação, ele, ao adquirir o produto, ou a empresa ao vender o produto, colocará o IPI na base de cálculo do ICMS. Por quê? Porque esta é a interpretação que se constrói aqui a partir do posicionamento desse dispositivo legal. Então, regra geral, o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Exceto quando? Bom, exceto quando o produto for destinado à industrialização ou comercialização. É isto que esse dispositivo legal traz. Como eu já sei que se eu vender para alguém que vai inserir esse componente no seu ativo imobilizado ou vai definir ele como material de uso e consumo, só nos restam outros 2 tipos de operações. Ou seja, ou eu estou vendendo para alguém que vai industrializar, ou eu estou vendendo para alguém que vai revender esta mercadoria. Nesta situação, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Traduzindo aquele dispositivo legal, ok? Então, resumindo, quando a venda for destinada a ativo imobilizado em material de uso e consumo do adquirente, o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Quando o destinatário for utilizar esse produto como insumo ou para revenda, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Perfeito? Claro que a gente vai discutir e deve discutir uma série de elementos que permeiam essa estrutura de operação, os riscos que eventualmente traz, as conferências que eu preciso ter, as diferenças de valores que podem acontecer, os cuidados que eu preciso ter para determinar no momento da venda a correta aplicação da tributação ou não, e que são itens que a gente vai
discutir e apresentar no nosso curso de ICMS e IPI, práticas de fechamento fiscal. Perfeito? Aguardo vocês no próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo seja útil para você, tá? Que você que está assistindo aí consiga assimilar, e se você tinha essa dúvida realmente agora ela não existe mais, e esse vídeo vai ficar aqui no nosso canal e aqui no Instagram por tempo determinado, por tempo limitado. Bacana? Então, obrigado por estar aí com a gente e um forte abraço.